Olá! Vamos adivinhar a sombra de todos esses animais? Essa sombra é de qual animal? É do caracol! Vamos achar a sombra do caracol? Não, não é essa. Essa também não é a sombra dele, está grande demais. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra é de qual animal? É do pardal. Vamos encontrar a sombra do pardal. Não, não é essa. E essa também não é. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra, ela é grande, é de qual animal? É do leão. Vamos achar a sombra do leão? Não, não é essa. Essa também não é. Sim, sombra correta. Essa sombra, de qual animal será? É da carpa koi. Vamos achar a sombra da carpa? Não, essa não é a sombra dela. Não, essa também não é. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra, você sabe de quem é? Está fácil, hein? É do rinoceronte. Vamos achar a sombra do rinoceronte? Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra certa. E essa sombra de qual animal será? É do caranguejo. Vamos achar a sombra do caranguejo? Não, essa não é a sombra dele. Essa também não é. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra, você sabe de qual animal é? É da beluga. Vamos achar a sombra da baleia beluga? Não, essa não é a sombra dela. Também não. Sim, sombra correta. Nossa, que sombra fininha. De qual animal será? É do bicho-pau.
Vamos achar a sombra do bicho-pau? Não, essa não é a sombra dele. Essa é grande demais para ele. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra, você sabe de quem é? É do falcão. Vamos achar a sombra do falcão. Não, essa não é a sombra dele. Não, também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. E essa sombra, de qual animal será? É do panda vermelho. Vamos achar a sombra do panda vermelho? Não, essa não é a sombra dele. Essa também não é. Sim, encontramos a sombra correta. Essa sombra, você sabe de que animal é? É do tubarão branco. Vamos achar a sombra do tubarão branco. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, achamos a sombra correta. Essa sombra, que pernas longas, de qual animal será? É do flamingo. Vamos achar a sombra do flamingo. Não, essa não é a sombra dele. Essa também não é. Sim, achamos a sombra certa. Essa sombra é de qual animal? É da girafa. Vamos achar a sombra da girafa? Não, essa não é a sombra dela. Também não é essa. Sim, essa é a sombra da girafa. Essa sombra é de qual animal, você sabe? É do golfinho. Vamos achar a sombra do golfinho. Não, não é essa. É parecida, mas não é essa a sombra dele. Essa também não é. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra é de qual animal? É do javali. Vamos achar a sombra do javali. Não, essa sombra é pequena demais para ele. Essa também não é. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra, que grande!
De qual animal será? É do avestruz. Vamos achar a sombra do avestruz. Não, essa não é a sombra dele. Essa também não é. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra, você sabe de que animal é? É do peixe Napoleão. Vamos achar a sombra do peixe Napoleão? Não. Essa também não é a sombra dele. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra de qual animal será? É do pombo. Vamos achar a sombra do pombo. Essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra, você sabe de que animal é? É do dragão de Komodo. Vamos achar a sombra do dragão de Komodo? Não, não é essa. Também não é essa. Sim, sombra correta. Essa sombra, você sabe de quem é? É da coruja. Vamos achar a sombra da coruja. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, sombra correta. E essa sombra, você sabe de quem é? É do rouxinol. Vamos achar a sombra do rouxinol. Não, não é essa. Essa também não é. Sim, essa é a sombra certa. E essa sombra, você sabe de que animal é? Está fácil. É da estrela do mar. Vamos achar a sombra da estrela do mar. Não, essa não é a sombra dela. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra, você sabe de quem é? É do rato.
Vamos achar a sombra do rato. Não, não é essa. Essa também não é. Sim, sombra correta. Essa sombra está fácil de adivinhar de quem é. É do macaco. Vamos achar a sombra do macaco. Não, não é essa. Essa também não é. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra, de qual animal será? É do tucunaré. Vamos achar a sombra do tucunaré. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra, você sabe de qual animal é? É do louva-a-Deus. Vamos achar a sombra do louva-a-Deus. Não, essa não é a sombra dele. Essa também não é. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra também está fácil de adivinhar de qual animal é, hein? É do crocodilo. Vamos achar a sombra do crocodilo. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, sombra correta. Essa sombra, você sabe de quem é? É do gorila. Vamos achar a sombra do gorila. Não, não é essa. Também não é essa. Sim, achamos a sombra correta. Essa sombra, você sabe de qual animal é? É do pinguim. Vamos achar a sombra do pinguim. Não, essa não é a sombra dele. Essa também não é. Sim, essa é a sombra correta. E essa sombra, você sabe de qual animal é? É da piranha. Vamos achar a sombra da piranha. Não, não é essa. Essa também não é a sombra dela? Sim, essa é a sombra da piranha. Essa sombra de qual animal será?
É do guepardo. Vamos achar a sombra do guepardo. Não, não é essa. Essa também não é a sombra dele. Sim, encontramos a sombra correta. Essa sombra é de qual animal? É da arara. Vamos achar a sombra da arara. Não, essa não é a sombra dela. Essa também não é. Sim, sombra correta. E essa sombra de qual animal será? É do baiacu. Vamos achar a sombra do baiacu. Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra de qual animal será? É do sapo. Vamos achar a sombra do sapo? Não, não é essa. Essa também não é a sombra dele. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra está fácil de adivinhar de quem é. É da aranha. Vamos achar a sombra da aranha. Não, não é essa. Essa também não é a sombra dela. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra é de qual animal? É da orca. Vamos achar a sombra da orca? Não, não é essa. Também não é essa. Sim, encontramos a sombra correta. Nossa, que sombra diferente! De qual animal será? É da lagarta. Vamos achar a sombra da lagarta. Não, essa sombra é grande demais para ela. Essa também não é. Sim, essa é a sombra certa. Essa sombra é de qual animal? É do panda. Vamos encontrar a sombra do panda?
Não, essa não é a sombra dele. Também não é essa. Sim, essa é a sombra correta. Essa sombra de qual animal será? É da águia. Vamos achar a sombra da águia? Não, não é essa. Também não é essa a sombra dela. Sim, encontramos a sombra certa. Essa sombra é de qual animal? Está fácil. É do canguru. Vamos achar a sombra do canguru. Não, essa não é a sombra dele. Sim, essa é a sombra do canguru. Agora vamos adivinhar o último animal. Você sabe qual é? É o urso polar. Vamos colocar o urso polar na sombra dele. Uau, quantos bichos para a gente adivinhar as sombras. Você acertou todos? Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!